Nossa reflexão no dia de hoje, texto de Romanos, capítulo 3, versículo 19 até o versículo 28, um texto que nos fala sobre a lei, e um texto muito conhecido também, porque esse é um dos textos, digamos assim, que dá a base do que nós chamamos de teologia da reforma. Esse texto fala sobre a justificação pela fé, às vezes uma palavra estranha para nós, né? O que é esse negócio de justificação? Hoje em dia ela é um pouco mais fácil, porque às vezes faz parte do nosso cotidiano, quando nós temos que dar uma justificativa, né? Ou quando nós estudamos um pouco da área do direito, também nós podemos identificar o que essa palavra quer ensinar. E essa é uma palavra que vem de origem judiciária. O apóstolo Paulo, quando emprega essa palavra nesse texto aos romanos, ele está pensando justamente na parte judicial, em que alguém é condenado e outra pessoa justifica essa condenação sobre si mesmo. Isso é importante. Ele não justifica essa ação por causa de algo externo ou por causa das suas próprias qualificações. É uma justificação que não é esperada. E isso é importante nós também lembrarmos. Esse texto de Romanos, Lutero pensou sobre ele um ano depois do ano de 1517. Até então, Lutero ainda vivia as suas indagações sobre, poxa, como é que Deus pode se dizer justo se eu não consigo ser justo diante dele? Como é que ele me convida para ser alguém que quer viver com ele, mas ele não me dá as condições para isso? Quando Lutero escreve as 95 teses, é um assunto bem específico, até mais um assunto acadêmico. Não era um assunto popular. Tanto é que Lutero, quando ele nunca disse que pregou as 95 teses na porta, né? Isso é uma história que foi acrescentada depois. Pode ser que sim, pode ser que não, mas a imagem é bonita, né? Mas enfim, Lutero mandou para os bispos, porque era uma reflexão da faculdade, era uma reflexão mais oriunda, digamos assim, dos professores, daqueles que debatiam teologia. Então ele escreve 95 teses alegando pontos importantes sobre o arrependimento das pessoas e sobre as indulgências. Indulgências eram aquelas coisas que eram feitas para as pessoas pagarem pelos seus pecados. Tinha uma carta que dizia que 5 florins, acho, se eu me lembro, você podia fazer uma ofensa contra Maria. Também tem uma história muito interessante, que Lutero um dia encontra um bêbado na rua, e Lutero vai conversar com esse senhor, e o senhor apresenta uma carta, em que durante uma semana ele podia beber, ao ponto de ficar embriagado, porque ele tinha pago por esse pecado. Então essas coisas malucas estavam acontecendo porque, naquela época, uma parte bem pequena da Igreja Católica, que era a cúpula, estava construindo a Basílica de São Pedro. Né? Hoje temos imagens dela quando o Papa aparece, né? E outras, algo gigantesco. Mas naquela época estava sendo construída, então eles precisavam de dinheiro para construir essa basílica. Então o que eles fizeram? Bom, vamos negociar o perdão dos pecados, que é a forma melhor que nós temos de conseguir dinheiro. Graças a Deus, isso não acontece hoje em dia, né? Ninguém pede algo em troca para que possamos receber o perdão dos pecados. Jamais isso acontece hoje em dia, né? Só que não, infelizmente. Mas Lutero, quando faz essa reflexão sobre a justificação pela fé, ele está numa luta muito interior. E é interessante que ele vai olhar para a lei de Deus como algo muito estranho para ele. Ele não vai conseguir viver nessa lei de Deus e vai fazer de tudo para que essa lei seja apaziguada, para que essa lei não faça com que a sua natureza realmente apareça, digamos assim. E vejam só o que ele vai dizer. Palavras do próprio Lutero. Quando eu era monge, esforçava-me com a máxima diligência em viver segundo a prescrição da regra monástica. Costumava confessar e enumerar os meus pecados sempre, porém,
com a contrição precedente e repetida, muitas vezes, a confissão e cumpria zelosamente a penitência a mim infligida. Ou seja, Lutero conta que até o seu tutor, aquele que era responsável por ele no monastério, não aguentava mais o Lutero. Tanto é que uma vez ele disse: Lutero, toda hora você vem pedir confissão, né, vem se arrepender, e Lutero fala: é porque eu me arrependi falsamente. Então ele voltava lá, e isso ele está dizendo aqui. E contudo, a minha consciência nunca podia alcançar a certeza, mas sempre duvidava e dizia: isso não fizeste corretamente, não foste suficientemente contrito, isso deixaste fora enquanto confessavas. Ou seja, quando Lutero lembrava de alguma coisa que ele não tinha dito, ele, puxa vida, a confissão toda foi por água abaixo, porque foi uma mentira. Quanto mais, portanto, tentava curar a minha incerta, fraca e aflita consciência com tradições humanas, tanto mais a tornava incerta, fraca e perturbada. E desse modo, observando as tradições humanas, transgredia-as ainda mais. E indo no encalço da justiça da ordem monástica, nunca pude aprendê-la. O que Lutero disse aqui? Que tudo aquilo que foi ensinado a ele sobre como ter o perdão dos pecados, ele nunca conseguiu ter. Porque o coração dele e a mente dele nunca estavam apaziguados, como ele mesmo diz. Mas também é interessante nós lembrarmos que Lutero então olha para esse texto e faz a associação, que para nós hoje é óbvia, né? Não é pela lei que as pessoas são aceitas por Deus, mas sim pela fé. O que é a fé? A fé é apenas um meio. E como é que nós temos esse meio? Pelo ouvir da palavra de Deus, por ver a palavra de Deus, né? Mas por aqueles que ouvem e isso vai para o nosso coração. Então, essa fé nos é dada e é isso que nos faz crer em Jesus. E esse crer em Jesus nos justifica. Porque Jesus é aquele pelo qual nós colocamos todos os nossos pecados e nele nós temos o perdão dos nossos pecados. Só que o mais interessante de toda essa reflexão, olhando para essa carta de Romanos, o apóstolo Paulo, ele fica até o capítulo 7 de Romanos, falando sobre a nossa condição diante de Deus, de como que nós precisamos da graça, de como que nós não somos aceitos pela lei, por fazer o que a lei manda, mas sim por aquilo que Jesus Cristo é. E depois, no capítulo 8, ele começa a falar sobre os nossos deveres. Ou seja, a maior parte da carta de Romanos, o apóstolo Paulo quer enfatizar quem Jesus Cristo é. Mas olha só que interessante. A parte que mais é lembrada de Romanos sempre é a partir do capítulo 10, onde as discussões, digamos, teológicas e morais acontecem. Onde o apóstolo Paulo vai falar sobre o governo, onde o apóstolo Paulo vai falar sobre as impurezas, tanto impurezas sexuais e tudo mais, onde o apóstolo Paulo vai trazer listas de pecados, e essas partes são as mais comentadas. Quando eu fui fazer a pesquisa no YouTube sobre os textos de Romanos, a infinidade de assuntos que tem sobre essa parte da carta de Romanos, uma carta que fala mais sobre a moralidade, de como viver a vida em Cristo, ela é muito mais falada do que aquilo que Cristo fez. E aí eu vou trazer 2 testemunhos aqui para vocês, e eu quero que vocês pensem quando que isso foi escrito. Eu vou começar de trás para frente. O primeiro testemunho é o seguinte: a única coisa que vale a pena mencionar sobre a reforma luterana é a personalidade de Lutero. Lutero é mais ou menos a única coisa que realmente causa uma impressão nas pessoas durante esse período da reforma, das comemorações da reforma luterana. Tudo mais são bobagens confusas e precisamos enfrentar esse fardo diariamente. Esse pastor que escreveu esta frase, que escreveu isso, foi um pastor que estava nos 300 anos de comemoração da reforma luterana. Em 1817, ele escreveu que nesse período as pessoas dão mais interesse para aquilo que Lutero era. Lutero não tinha papas na língua, né? Lutero inovou a educação. Lutero fez com que as mulheres pudessem ter educação nas escolas. Lutero disse que para cada 1 florim gasto com a guerra, 100 florins tinham que ser gastos com a educação. E
Lutero falou sobre a divisão dos dois reinos, de política e Estado, né, de igreja e Estado e tudo mais. E aí esse pregador, em 1817, diz, pois é, mas não é isso. Agora uma outra frase. Quando eu prego sobre o artigo da justificação, a comunidade dorme e tosse. Ainda bem que ninguém tossiu. Quando começo a contar histórias e dar exemplos, as pessoas apontam as orelhas, ficam quietas e escutam com atenção. Quem disse isso foi o próprio Lutero, em 1532, onde ele continua dizendo que essas histórias e exemplos, as pessoas sempre tentavam identificar quem era que Lutero estava falando. Para quem será que é essa indireta, né? Ai, olha só, o fulano de tal está escutando isso, né? E Lutero, já nessa época, poxa, quando eu falo sobre o que Jesus Cristo fez, ninguém escuta. Por que é mais, digamos assim, prazeroso na nossa vida nós procurarmos viver de acordo com a lei de Deus? Por que será que é mais prazeroso? A resposta que eu digo, porque é mais fácil. É mais fácil eu viver na lei de Deus, porque ali tem uma cartilha, o que eu devo e o que eu não devo fazer. E é muito bom hoje em dia viver na lei de Deus, porque eu posso modificar essa lei de Deus de acordo com o que eu penso. Então a lei, para mim, eu a cumpro, mas os outros não a cumprem. Então eu posso, nessa perspectiva, fazer com que aqueles que eu não goste, ou com aqueles que eu não concorde, entrem debaixo da lei de Deus e eu diga, vocês são impiedosos, né? Vocês não creem em Jesus, vocês são isso e vocês são aquilo. E isso é muito mais fácil do que nós pensarmos assim, poxa vida, Jesus também morreu por aquela pessoa. Porque isso me quebra. Poxa, mas e o meu orgulho? E a minha razão? E a minha lei que eu estou criando de acordo com a pessoa que está aqui na minha frente? Isso não vale? Quer dizer que Jesus morreu por esse imundo? Por esse pecador também? Por isso que falar sobre justificação, e isso não sou eu que digo, a história diz, não enche igreja. Porque as pessoas não estão se importando muito com o perdão dos pecados. Elas querem munição para denunciar pecados. Então, quando o pastor, um pregador, ele começa a falar mais sobre aquilo que as pessoas deveriam fazer, as pessoas gostam. Porque isso elas vão replicar. Vejam o que vocês precisam fazer, não o que eu preciso fazer. E quando por vezes o pregador ou o pastor fala de como nós não fazemos aquilo que deveríamos, esse pastor aí é muito rude. Nossa, olha só, esse pastor falou para mim. Poxa, eu compartilhei com ele essa semana sobre algo na minha vida e agora ele falou diretamente para mim. Não gostei. Eu gosto do outro pastor lá do YouTube, que ele bota uma musiquinha de fundo, bem calma, e ele fala com uma voz assim, e me cativa. E aí eu falo, isso mesmo, eu vou viver agora para a glória de Deus. Agora esse pastor aí não, fica falando que eu sou um miserável pecador, que eu não tenho nada de bom, que toda hora fica falando que eu preciso de Jesus Cristo. Poxa vida, eu tenho os meus ideais. Eu sei muitas coisas na minha vida. Mas, como o apóstolo Paulo sempre disse, a palavra de Deus, o evangelho, sempre vai ser escândalo, sempre vai ser uma loucura, porque ela não se encaixa naquilo que nós somos. Então, nesse texto de Romanos, o apóstolo Paulo está falando sobre a salvação. E ele diz, se você quer cumprir a lei de Deus, você não vai conseguir ser salvo por causa disso. Por mais que você tente fazer isso, todos pecaram e estão afastados de Deus. Todos. Até mesmo aqueles que querem cumprir a lei de Deus. Por isso, Jesus Cristo é tão importante. Por isso, Jesus Cristo precisa ser sempre o ponto principal das nossas ações. E aqui eu vou compartilhar com vocês uma imagem que eu também compartilhei na chamada do culto, que é essa imagem aqui. Está um pouco a luz ali. Mas essa é uma imagem pintada por um amigo de Lutero, um amigo que é o meu xará, na verdade, né? O Lucas Cranach, em 1547. Todas as imagens que nós temos de Lutero, as pinturas que nós temos de Lutero, foi esse sujeito aqui, Lucas Cranach, que pintou.
Essa imagem faz parte de um quadro muito maior, que até hoje existe, está lá na Alemanha, onde o pintor, ele fala sobre o batismo, a Santa Ceia, e aqui ele está falando sobre a palavra de Deus. Então notem, aqui está o pregador, que por um acaso é o Martinho Lutero. E aqui está a igreja, a comunidade. Notem que não tinha bancos naquela época, e era verdade, não tinha bancos realmente. Então as pessoas ficavam quase 40 minutos de pé escutando um cara falar. E aí nós temos aqui no centro, quem é este? Quem é esse aqui? Ainda bem que não é Lutero, né? Jesus Cristo. E vejam só o que o autor quis com essa pintura. Ele coloca o dedo de Lutero apontando para Jesus e os olhos das pessoas olhando para Jesus. As pessoas não estão olhando para Martinho Lutero. E aqui nós temos nos panos o movimento, o qual o pintor depois esclarece, que esse movimento é o Espírito Santo. Ou seja, se esse cara aqui que está apontando para Jesus, ele só pode fazer isso por causa da ação do Espírito Santo. Se essas pessoas que estão aqui estão olhando para Jesus, elas só podem fazer isso por causa da ação do Espírito Santo. Agora, se essas pessoas estão aqui olhando para o pregador, isso não é ação do Espírito Santo. Se esse pregador aqui está apontando para as pessoas, também não é ação do Espírito Santo. E por que isso é importante? Porque cada vez mais próximo de Jesus voltar, isso aqui vai sendo apagado. Essa parte aqui vai sendo colocada de lado. E às vezes isso é muito sutil. E isso, digamos assim, essa camuflagem, aquilo que vai apagando Jesus, pode aparecer na nossa vida com uma voz doce, com uma voz suave, ou com uma voz de justiça, né, dizendo e bradando o que a gente deve ou não deve fazer. E aí Jesus vai ficando esquecido. Jesus vai ficando só para aquele momento do Natal, do momento da Páscoa, para momentos em que eu posso lembrar daquilo que Jesus fez, mas não vai impactar na minha vida. Quando Lutero então escreve que quando ele lê o apóstolo Paulo, ele entende que a única forma dele ser salvo é por aquilo que Jesus Cristo fez, ele também vai entender que a única forma que eu tenho como viver nesse mundo, não para mim, mas para Jesus, para Deus, é olhando para o próprio Cristo. Então, no nosso dia a dia, e isso a gente fala várias e repetidas vezes aqui, o nosso dia a dia precisa ser como essa imagem. Se nós vamos falar algo para alguém, que Cristo não seja colocado de lado. Eu não preciso falar de Cristo diretamente, mas que aquela pessoa não enxergue apenas o meu dedo, mas enxergue aquilo que eu estou agindo, a forma com que eu estou agindo. E isso é muito difícil. Por isso que é mais fácil viver pela lei. Por isso que é mais fácil eu viver de acordo com aquilo que estão dizendo que eu preciso seguir. Agora, quando nós queremos viver de acordo com aquilo que Jesus nos disse, aí o negócio é mais embaixo. E esse é um ponto que é um desafio muito grande hoje em dia. A igreja não está mais falando sobre sofrimento. A igreja não fala mais sobre perseguição. A igreja não fala mais sobre a cruz que é viver sobre a cruz de Cristo. E isso é realidade. Essa realidade não é boa de se escutar. Porque eu gostaria de estar aqui falando para vocês, olha gente, se vocês crerem em Cristo, certamente na segunda-feira vocês vão abrir o aplicativo do banco e tudo vai estar solucionado. Olha gente, se vocês crerem em Cristo, aquela pessoa que vocês estão orando essa semana vai curar. Ela vai se libertar. Isso pode acontecer? Pode. Mas não é a realidade. Quando acontece que a nossa vida financeira dá uma melhora, quando acontece que uma pessoa que estava prestes a morrer é curada, é um milagre. É um milagre. É algo sobrenatural. E acontece. E nós precisamos pedir que aconteça. É a nossa parte, a nossa obrigação pedir, Deus, dê um jeito nisso aqui, não estou mais aguentando. É a nossa obrigação. Mas quando isso acontecer,
lembrem, é um milagre. E o que significa milagre? Milagre é um sinal. E o sinal faz o quê? Aponta para alguma coisa. Todo milagre que acontecer na vida de vocês deve apontar para Cristo. Se não apontar para Cristo, cuidado. Se vocês pensarem que vocês hoje estão no emprego que estão, vivendo a vida que vivem, por causa daquilo que vocês fizeram, pensem e repensem de novo. Porque é um milagre estar vivo. Parem para pensar. É um milagre estar vivo. Essa semana, infelizmente, veio a notícia muito triste da sogra do Thiago Staff. Né? A mulher do Thiago estava dirigindo com a mãe do lado e a bebê atrás, se perderam numa curva, ela se acidentou, foi para o hospital e morreu. Né? Dona Domingas. E eu fiquei pensando, poxa, a gente não pensa nisso, né? Mas vejam só, como é que eu vou dizer agora que isso é uma obra de Deus? Como é que eu vou dizer que essa tragédia, que está um pouco mais perto de quem conhece a família do Thiago e tudo mais, é algo da obra de Deus? Ou outras mortes que às vezes acontecem na nossa vida e que a gente diz, poxa, mas para que tão rápido? Para que dessa forma? Como é que eu vou falar que isso é obra de Deus? Bom, se eu não olhar para Jesus Cristo, eu vou enlouquecer. Se eu não pensar que eu estou vivo hoje, porque Jesus de alguma forma quer me usar, eu não vou mais viver. Então eu preciso colocar Jesus Cristo como centro e a justificativa, tanto para a minha salvação, como para o meu modo de viver. A justificativa que eu uso para viver é aquilo que Jesus Cristo fez e faz na minha vida. Não é fácil, gente, mas podem ter certeza que isso aqui que está balançando aqui as roupas de Jesus, o Espírito Santo, está com a gente. E Ele está conduzindo as nossas decisões para que outras pessoas possam escutar sobre essa justificação pela fé. Então, que a cada ano que nós comemoremos a reforma luterana, que a gente possa colocar Lutero lá embaixo na fila e exaltar aquilo que Jesus Cristo sempre fez. Nos deu uma vida e uma vida eterna. Em nome do nosso Cristo vivo, amém.